Bem, o que é o eletromagnetismo? Aqui nós temos a eletricidade, e o magnetismo. Vocês verificaram lá no documentário que eu deixei para vocês assistir, os dois documentários, os links, né? Claro, tem outros documentários também que são tão bons quanto. Essa história, né, do desenvolvimento. Então, a gente, vamos entrar aqui. Professor, com Oi, licença. Tem um colega nosso tentando entrar na sala, o senhor poderia aceitar ele aí? ok. Ok, deixa eu verificar. Perdi o controle do meu mouse aqui. Ok, seja bem-vindo. Obrigado. Voltando aqui. A eletricidade e o magnetismo. Tá? A parte histórica, vocês já estudaram, já analisaram pelo documentário que eu deixei para vocês, dois documentários aí para vocês analisarem. Então, a eletricidade em si começa lá, nos gregos, né? Bastante já, há muito tempo atrás, mas não se sabia direito o que era, né? Eu usava pedaços de âmbar, né? E atritava, e isso daí atraía outros pequenos materiais. Então, esse tipo de atração, né, por atrito, né? Hoje você consegue fazer isso com vários outros materiais, né? Você pegar um pedaço de plástico, uma régua, né? Você fazer um atrito, né? Um cabelo, né? E com isso daí você atrai papel. Acho que é um experimento que já vocês todos já fizeram. Assim. Ou uma bexiga, né? Faz um atrito, né? Com um papel e essa bexiga atrai outros objetos, né? Coloca na parede, né? Então, esses são experimentos, né, de atração, né, de eletricidade que todos vocês acho que já tiveram contato. Aí o que está acontecendo nesse experimento de atrito? Ou, por exemplo, um choque, quando você foi abrir a porta do carro, né, ou de algum objeto, encostou em alguma coisa e levou um pequeno choque de carga estática, eletricidade estática. Isso é a separação, né? Então, aqui envolve o conceito de carga elétrica. Aqui, separação de cargas elétricas. Ok? E o magnetismo, né, ele está relacionado com acho que, a atração, né, de pedras magnetitas, né, de pedras que atraíam outros materiais, né, ferro, né, entre outros materiais. Então, isso aqui vem com a ideia que nós vamos relacionar com os campos, né, magnéticos. Campos magnéticos. Ok? Então, a eletricidade está relacionada com as cargas elétricas, né, descargas elétricas também, e o magnetismo com esses campos magnéticos. O conceito de campos ele só veio surgir no século XIX, né? O conceito de campos magnéticos. Já tinha outros campos, né? Mas ainda o conceito de campos mesmo em si, como nós conhecemos hoje, veio no século XIX. Tá? E foi apenas aí no século XIX também que essas duas áreas elas se juntam para formar o eletromagnetismo. Tá? E como que aconteceu isso aqui? Essa unificação não foi do dia para a noite, né?
foram mais de 100 anos ali de desenvolvimento, parte teórica e avançando, né, até chegar na metade do século XIX com Maxwell, né, que foi fazer essa unificação. Nós vamos depois tratar das equações no nosso curso aqui. Nós vamos colocar aí, aqui as equações de Maxwell. Tá? Ele fez essa unificação. Então, como que apareceu, foi feita essa unificação? Você tinha, por um lado, a eletricidade, por outro lado, o magnetismo. Tá? Então, durante o decorrer dessa disciplina, né, nós vamos vendo algumas coisas de eletricidade, depois vamos vendo outras de magnetismo, e nós vamos entendendo como que foi essa unificação com o eletromagnetismo, né, que aqui você vai ter as ondas, né, as ondas, depois como uma consequência do eletromagnetismo, que são as ondas eletromagnéticas. Né? O caso, por exemplo, luz, né? Ondas de rádio, né? TV, e assim por diante, ok? Então, essa unificação aqui vai acontecer com Maxwell. Então, o nosso objetivo, nós vamos trabalhar em eletricidade, em magnetismo, e vamos avançando aos poucos e mostrando que existe uma relação com o magnetismo nessa disciplina. Uma disciplina específica mesmo de eletromagnetismo seria para a engenharia da telecomunicação, né, pessoal da área de física, engenharia da telecomunicação, elétrica, talvez um pouco, né, onde que vai entrar mesmo aí uma disciplina específica de eletromagnetismo. Seria uma disciplina, depois de Física 3, seria uma disciplina específica mesmo para cada área de atuação de eletromagnetismo. Tá? Então, aqui nós só vamos enxergar a porta de entrada para essas áreas mais específicas que vão trabalhar com eletromagnetismo, linhas de transmissão e outras coisas. Então, aqui, nossa disciplina é Física 3. Vamos tratar eletricidade, magnetismo, como que isso se relaciona, né, com essa unificação, onde ocorreu isso aqui, o eletromagnetismo. Okay? Então, essa é a nossa ideia básica aqui no nosso curso. Okay? Tem alguma coisa aqui que está... Desculpa, teve algum problema. Está tendo um bug na minha mesa digitalizadora. Vamos corrigir. Saiu a apresentação, né? Vou colocar de novo. Só um minutinho. Então, vamos aqui. Deixei para vocês, né, essa parte histórica, como está dizendo, né, os vídeos, os links estão lá. E depois dessa aula vai ficar uma lista de exercícios, um questionário, que está relacionado com o conteúdo até o momento. Tá? Então, vamos lá. Isso daqui é um experimento que geralmente é feito no ensino médio, né, que são as garrafas de Leyden, né? É um experimento bem simples, né? Foi lá de 1746, né? Onde você separa as cargas aqui. Né? Você pode fazer isso daqui, um experimento bem simples, né? Com papel alumínio, né? E um fio depois para você ligar esses pontos aqui, né? Você vai ligar desse ponto, né, aqui, e você vai ter uma faísca. Você pode atritar, fazer atrito usando bastão, papel, bexiga, né, plástico e outras coisas. Fazendo atrito, você atrita algum material e vai tocando na garrafa de lã. Com isso daqui, você vai gerando cargas, vai depositando carga ou retirando cargas. Né? Então, quando você vai com excesso ou falta de elétrons, esse lado vai ficando. Se, por exemplo, esse ponto aqui ficar negativo, o lado de fora, isso vai ficar positivo.
Então, vai tendo uma diferença de potencial entre essas duas coisas. Isso daqui, depois nós vamos estudar a física da garrafa de leite, que é um capacitor, tá? A física de um capacitor. Um lado fica positivo, o outro lado negativo. Tá? E aqui dentro você gera uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Essa diferença de potencial aqui, você vai gerar, que também nós vamos estudar. Uma garrafa de leite pode chegar a 30 kV, né? 30 mil volts. Então, aqui você já começa, você já pode começar a fazer algum questionamento, né, para você se aprofundar mais em eletricidade. Sim. Olha só, uma garrafa de leite, que ela é bem simples, ela pode gerar 30 mil volts. Né? E como que isso daqui era brincadeira no passado? As pessoas faziam as garrafas de leite e davam choque nas outras pessoas, e não matavam ninguém. Tá? Então você já começa a perguntar, o que é que, se eu encostar o dedo na tomada, que a tomada ali é 127 volts, já não tem risco? Quantas pessoas morreram, né, encostando a mão na tomada, né, e levando um choque, e foi fatal. E por que 30 mil volts não mata? Tá? Então aqui você já começa a especular. São essas perguntas que nós vamos responder, todas elas ao longo do curso. Né? Muito mais. Esse aqui também é um eletroscópio, né? Que tem todos os laboratórios de física, tem esse eletroscópio. Né? Você, por indução, você vai aproximando, né? Você gera, né, uma diferença de cargas, e aqui essa lâmina ela se afasta. Então você tem várias situações. Uma indução eletrostática, né? Letra A. Letra C, aí também por indução, também, carga por indução. Também. Você gera, né, aproxima, aí depois afasta, e você gerou uma diferença de carga por indução. Você pode encostar. Né? Van der Graaf. Van der Graaf a gente também tem aqui no laboratório de física, né? Pena que não podemos lá utilizá-lo, mas isso aqui é bem simples, né? Também é o estilo de uma garrafa de leite também. Ele gera cargas, né? Porque aqui ele é um gerador, ele gera as cargas. Ele tem uma correia, né, de borracha, né? Ele vai atritando, né, embaixo, né, e vai levando cargas, né? E ele fica carregado aí na superfície. Cargas estáticas, carregado. Uma vez que ele está carregado, aí se você isolar, né? Aqui a pessoa está isolada, não está mostrando, mas os pés da pessoa estão sobre um banquinho, né, de madeira, um isolante, tá? Tem um isolante aqui, para não ter a descarga elétrica já direto na pessoa. Então, a pessoa aqui vai entrar no mesmo potencial, né, do Van der Graaf. Né? E o Van der Graaf, ele gera diferença de potencial bem acima das garrafas de leite que você brinca aí. Né? Então, pode gerar um potencial bem mais alto, aí, até 300 mil volts. Né? Tá? E causa esse efeito aqui. Aqui as cargas que estão no corpo da pessoa está sendo atraída, né, pela parede, né, para os outros objetos que estão ao redor da pessoa, tentando descarregar. Okay? Então, aqui na parede, por exemplo, a parede tem cargas negativas. Essas cargas positivas estão tentando ir nessa direção. Tá? Então, isso aqui gera uma diferença de potencial acima, né, de 30 kV. Tá? Beleza. Professor. Pode falar. Uma vez nós fizemos uma visita na UFJ, lá em Jataí, e tinha um desse. O curso de física, né, os alunos fizeram um desse, o saco deles era bem grandão. E aí a gente ficava em cima de uma plataforma ao redor disso aí, e ele realmente fazia esse efeito aí. Olha, bacana, bacana. Bem grandão, sabe? Qual cidade mesmo? Foi na universidade? Qual universidade? Foi de Jataí, na UFJ. Jataí. Ah, olha, maravilha, maravilha.
Então, tem uns que são as esferas bem grandes, né? O nosso aqui, que a gente tem no laboratório de física aqui de Rondonópolis, é desse tamanho aqui, mais ou menos. Mas tem outros que são bem maiores. Né? Então, você tem que ficar em cima isolado. Você não pode passar no chão, senão... Oi, pode falar. Tem uns que é diferente, tipo, ele é envolto por um acrílico e tem, tipo, uns raiozinhos que ficam saindo assim de dentro deles. É a mesma coisa que esse daí? Você pode colocar ali algum gás dentro, né? Você forma tipo um acrílico transparente para a pessoa ver a parte interna, né? E lá internamente você pode colocar um gás, alguma coisa, para ele, tipo de um plasma, formando um plasma, alguma coisa, para que forme essas descargas, entendeu? De um ponto para outro. Aí fica onde você coloca a mão, ele vai mudando. Tá? Entendi. Já são mais sofisticados, com certeza o preço é bem mais alto, né? Bem, pode falar. Professor, só uma dúvida. Pode falar. Igual quem tem um objeto metálico. Quem tem um objeto metálico, tipo, no corpo, pode usar um tipo de equipamento desse daí, tipo, experimento? Pode. Sem problema. Botafuso, se um dia eu for fazer um teste, não tem problema? Não, para esse daqui não. Isso não tem problema. Se você tem partes metálicas no corpo, você vai perceber que vai ser muito problemático você fazer algum experimento que está relacionado com magnetismo, entendeu? Campo magnético. Ok? Tipo assim, você tem um pedaço de metal lá no corpo e esse metal ele é atraído por campo magnético. Aí, se você for fazer um experimento e o experimento envolver um campo magnético muito forte, né? Inclusive a recomendação médica, né? Quando você vai fazer tomografia, né? Envolve campos magnéticos altos, aí é perigoso, né? Porque você pode chegar lá e esse material sair do seu corpo, né? Por atração magnética. Né? Aqui não. Aqui você vai entrar no equipotencial. Nós vamos estudar esse conceito de equipotencial. O potencial que está aqui, você vai igualar suas cargas com ele, entendeu? Você vai igualar. As cargas que estavam acumuladas aqui vai se distribuir para o seu corpo e vocês vão virar um objeto só. Okay? Não sei se vocês já observaram, já viram um vídeo na internet daquelas torres de transmissão, aqueles fios que tem transmissão de alta tensão, né? Que liga cidades, né, de alta tensão. Ali são redes ali que trabalham acima, né, de 30 mil volts, 30 kV, alta tensão. E a manutenção muitas vezes é feita talvez por helicóptero, né, vem um helicóptero, né, e ele se aproxima aqui, né, helicóptero, né, e se aproxima aqui com a cesta, né, e coloca a pessoa aqui. E a pessoa entra em contato com a rede. Então, a pessoa entrando em contato com a rede, ele primeiro coloca um bastão, né, para ir equilibrando, né, para não ter um arco voltaico, né. Aí a pessoa se equilibra aqui com a tensão da rede. Aí o helicóptero sai, né, se afasta, e a pessoa fica lá, já tudo metálico, né, ligado, com roupas metálicas, toda, a pessoa fica ligado junto com a rede aqui, na mesma tensão da rede, e não tem descarga nenhuma na pessoa. Está em 30 kV, fica junto com a rede. Só que a pessoa não tem contato com o solo, ok? Não tem contato com nada. E já pode acontecer algum acidente, alguma outra coisa, se alguém aqui do solo, né, pegar um fio ou uma vara metálica e encostar aqui na pessoa, né, na parte metálica onde está a pessoa que está aqui. Aí vai ter uma descarga, né, tremenda aqui, né? A pessoa vai ficar frita, né? Vai ter descarga elétrica para o chão, para a terra, né? Para a terra. Ok? Que a terra está 0 volts e aqui está 30 mil volts, você vai ter uma descarga tremenda aqui. Mas enquanto que a pessoa só está em contato aqui, é o mesmo caso aqui. A pessoa está em contato, entra em equipotencial, entra mesmo potencial.
Então, quando as duas estão, a pessoa está em equipotencial, não tem descarga elétrica, né? Não tem diferença de potencial. Isso nós vamos estudar isso aqui com mais detalhe, beleza? Professor, o senhor Pode sabe falar. se esse excesso de carga positiva aí não faz mal para a pessoa? Não tem nenhum efeito, não. Até onde eu sei, não tem nenhum efeito. É porque a quantidade de cargas aqui é pequena, muito pequena, sabe? Muito pequena. Sabe? Quase no dia a dia, a gente já acumula proporcional próximo, menos, né? Mas assim, com cargas proporcionais a isso daí. Tá? Vai acumulando ao longo do corpo, roupa, quando principalmente aqui, ela está usando a roupa de frio, de lã, né, talvez, né? Isso aqui em contato, você vai acumulando também essas cargas. Tem dia que a gente está mais carregado, outro dia menos, né? E você pode ir acumulando essas cargas. Em lugar que tem ar-condicionado, né? Você gera bastante diferença de carga aqui em você. Tá? Você não tem nenhum problema, não. Até onde eu sei, eu nunca vi falar de nenhum problema disso. Tá? De cargas estáticas. Beleza. Tá, o cargas estáticas, você tem que tomar muito cuidado, né? Você está com cargas estáticas e aí você chegar próximo de uma coisa que pode ser inflamável, né? E sair uma faísca da sua mão e pegar fogo nisso daí. Ou com pequenas cargas estáticas, você vai lidar com parte eletrônica, né? De circuito, você está abrindo alguma coisa, um equipamento muito sensível, e você descarrega, queima esse equipamento todo, né? Por cargas estáticas. Então, essas coisas. A carga estática não tem muito problema na literatura, não, tá? Campos magnéticos um pouco mais complicado aqui, quando se lidar. E aqui a nossa balança de torção, né, que é de Coombe, 1784. Então, vocês percebam que muito dos experimentos na base do eletromagnetismo, século XVI, século XVII, XVIII, né, foram sendo formados essas bases. Isso aqui é o de Henry Cavendish, né, determinação da densidade da Terra. Ele usou isso daqui, né, a balança de torção. Então, o que você tem aqui? Você tem esferas metálicas, né? Essas esferas metálicas, né, você carrega essas esferas metálicas, né? Então, uma vez que se elas estão carregadas, você analisa aí a força, né? Positivo, tipo de cargas. Aí você vai ter repulsão. Então, o que foi observado nos experimentos, que já se sabia ali, antes do experimento, era o seguinte, que você teria dois tipos de cargas. Cargas positivas, que gera repulsão. Cargas positivas, negativo, atração. Negativo, repulsão. Tá? Então, isso foi observado. E aqui, com a balança de torção, você encontrou qual que era a relação, né? Que essa força, ela era proporcional, tá, ao produto dessas cargas, a quantidade, né, de Q1, Q2, que é dividido pela distância entre elas ao quadrado. Uma lei do inverso ao quadrado, diretamente proporcional às cargas. Tá? Isso foi a descoberta de cálculos de campo. Tá, aqui eu só vou, não se assuste, eu vou colocar de forma geral aqui, o que é o eletromagnetismo todo, né? Foi um resuminho que eu fiz, para a gente ter uma ideia geral de tudo que está relacionado, tá, com o eletromagnetismo completo. Tá? No eletromagnetismo completo, você tem esses 4 campos. Então, eu chamo tudo de campo, né? Assim, seria, alguns livros adotam 2 induções e 2 campos para separar. Mas eu chamo tudo de campo, tá? A indução elétrica, a indução magnética, campos elétrico, campo magnético. Tá? Mas não tem nenhum problema se você chamar de campo. Que são campos vetoriais, esses campos, o E, o H, o D e o B. Quais são as relações entre eles e quais são as equações? Existem 4 equações de Maxwell. Uma é a lei de Faraday,
que é um rotacional igual a menos dB dt. Aí tem a lei de Ampère, tem a lei de Gauss e a lei de Gauss de indução magnética. Aí tem a relação entre D e E e P. P é a polarização do meio. Entre BH e M magnetização do meio. Então são 4 equações diferenciais, parciais, né, com fontes. Né? E se você resolver essas 4, entender toda a matemática que está envolvida com essas 4 equações diferenciais, você entende, aqui está o resumo de todo o eletromagnetismo. Tudo, ondas eletromagnéticas, todas as tecnologias que foram tiradas de telecomunicações, tudo está aqui, tá? Nessas 4 equações diferenciais. Okay? Então, um resumo geral. Nós vamos tratar uma por uma dessas equações, vamos colocando e vamos tirando o principal delas, dessas equações. E para que a gente entenda direito cada ponto da lei de Faraday, da lei de Ampère, nós vamos precisar também do teorema da divergência e o teorema de Stokes. Aí eu coloco isso já logo em seguida para vocês. Então vamos aqui. Então o primeiro que nós temos aqui, 600 a.C., já tinha lá essas evidências da eletricidade. Tem a parte histórica, eu estou colocando, depois vocês pausem o vídeo que vai gravar, pode fazer uma leitura mais tranquila. O que importa para nós aqui, estou colocando o que já coloquei, que é a lei de Coulomb, né, pessoal? Então é uma força que ela é proporcional ao produto das cargas pela distância entre elas ao quadrado. Tá? E quem que é esse K? Esse K, ele é uma constante, que ela é igual a 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por número ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. Então você tem uma carga aqui, uma Q grande e uma Q pequena. A distância entre elas chama de R. A distância é essa carga que está em volta dessa carga grande. Qual que é a força aqui? Vai depender dos sinais dessas cargas, né? Então aqui, se a gente colocar que essa carga é positiva e essa também é positiva, a força que vai surgir entre elas, vou colocar nesse ponto aqui, vai ser uma força de repulsão. E ela vai estar para cá, essa força. Ok? É um vetor, está apontando nessa direção. Se as cargas, a força entre elas, as cargas forem sinal uma positiva ou outra negativa, a força vai ser para dentro, ok? Apontando nessa direção. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o módulo dessa força aqui, pensando de forma vetorial, ele é igual a K, que é essa constante, né? Produto entre as cargas dividido pela distância ao quadrado. Okay? Essa é a ideia principal. E aqui o que nós estamos tratando? Nós estamos tratando disso daqui no vácuo. Tá? No vácuo. Por quê? Esse K, essa constante, ela tem um valor 1 sobre 4π epsilon. Se você estiver cada meio, esse daqui tem um valor. Então, epsilon é igual a esse epsilon zero no vácuo. Aí, esse valor aqui de K, se você colocar 1 sobre 4π o epsilon zero, que é esse valor aqui, ó, epsilon zero, substituir, você vai ter o 9 vezes 10 nona newtons, né, metro quadrado sobre número quadrado. Tá? Isso daqui é essa constante no vácuo, tá? Porque nós estamos usando o epsilon zero. Se você quiser essa constante para o vidro, para a água, um outro meio de elétrico, qualquer, você vai ter que colocar o epsilon desse meio. Não é esse epsilon zero aqui, um outro epsilon para cada material tem o seu valor de epsilon. Tá? Aí essa constante muda. Tá, então isso aqui não é bem uma constante, né? É uma constante que depende do meio, né? Então não é um valor com velocidade da luz no vácuo, né? Então você vai depender do meio que você está tratando. Né?
Inclusive, isso aqui vai estar relacionado, por exemplo, assim, o estado da luz no vácuo, depende da constante ε0. O estado da luz no meio vidro, vai depender dessa constante ε para o vidro, e assim por diante. Cada material tem o seu valor. Tá, então aqui, quais são os problemas que nós vamos ter que resolver aqui? Vou passar para vocês. Por exemplo, um problema, você tem um conjunto de cargas, né? Uma carga Q1, Q2, Q3 e uma Q4. Tá? E aqui, a distância entre elas, né? Isso aqui sendo um quadrado, por exemplo. Tá? Tem uma distância entre 1 e 2, a gente chamar de R12. Distância entre 1 e 3, R13, né? Quadrado de lado L. E assim por diante. R, aqui você tem essa distância aqui, essa outra distância, e assim por diante. Todas, esse lado, cada um mede L, 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 essas distâncias. Beleza? Tá. Queremos saber, por exemplo, qual que é a força de todas essas cargas aqui, atuando sobre a carga, a força, podemos colocar qualquer um outro ponto aqui, mas vamos colocar, por exemplo, aqui, na carga 4, nesse ponto aqui. Qual que é a força de atração resultante que vai estar atuando aqui nesse ponto aqui, na carga Q4? Então, eu vou ter aqui, ó, qual é a força entre a carga 1 e a carga 2? Você tem, seria a distância R12. Mas entre a carga 1 e a carga 4, nós temos a diagonal. Aqui é R14. Então, você tem que olhar qual é a carga que está causando força. Então, vamos colocar aqui uma forma diferente. Professor, é R14 ali? R14. Beleza. 14. Então, vamos lá. Qual que é a força aqui entre a 1 e a 4, por exemplo? Entre a 1 e a 4. Vai ser a força, vamos colocar aqui, 1,4. Força 1,4. Vai depender se essa carga é positiva ou negativa. Vamos supor que todas elas sejam positivas, tá? A princípio, tá? Fica mais fácil. Todas positivas. Então, sendo todas positivas, vamos colocar um valor de todas elas, Q1 igual a Q2, igual a Q3, igual a Q4. Todas valem 2 cum. Então, 2 cum, todos 2 cum. A força entre 1 e 4 é uma força sobre essa carga aqui, entre 1 e 4, é uma força repulsiva, né? Essa é positiva, então vai ser a força nessa direção aqui, 4. Ok? Uma força repulsiva nessa direção. Qual que é o módulo dela? Que é um vetor. Né? Qual que é o módulo dessa força? O módulo é o K, né? A carga 1, carga 1 vezes a carga 4, dividido pela distância entre 1 e 4. Okay? A carga 1 vale 2, a outra 2, então vai dar 4K, o valor da constante, dividido pela distância, distância ao quadrado. Né? Não sei se eu coloquei aqui. Distância ao quadrado. É o quadrado. Achei que eu tinha errado ali atrás. Vamos lá.
qual que é essa distância ao quadrado? Isso aqui é diagonal, não é? Então, nós temos Pitágoras aqui nesse ponto, né? Podemos aplicar, né? Esse L ao quadrado mais L ao quadrado tem que ser igual a esse R 1/4 ao quadrado, né? 2L, né? Então, raiz de 2L. Então, R de 1/4 vai ser igual a 2 raiz de 2 multiplicado por L. Ok? Isso daqui elevado ao quadrado. Vai ser o L, né? Raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, o módulo dessa força vai ser 4 multiplicado pela constante K, dividido por L ao quadrado. Raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar o próprio 2. Vai ficar bonitinho aqui, 4 dividido por 2, vai dar 2, K dividido por L ao quadrado. Tá? Então, esse aqui seria o módulo dessa força nessa direção e sentido. Tá? Nessa direção e sentido. Mas só da carga 1. Okay? Como que você calcula agora, por exemplo, a carga 3 sobre a 4? Vamos lá. A carga 3 também é positiva, né? A carga 3 é positiva, essa aqui é positiva. Então, a força sobre a carga vai ser uma força F 3, 4 reto nesse sentido aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o módulo dela. Como que fica o módulo dessa força? O módulo da força 3, 4. Módulo. O módulo vai ser a lei de Coulomb. K, carga 3, multiplicado pela carga 4, dividido pela distância R, 3, 4, elevado ao quadrado. Então, vai dar K. Carga 3 é 2, a outra é 2 também. 2 vezes 2 vai dar 4. Pode falar? Opa. Ah, ok. Só foi um áudio. Fora. 4K, né? E aí dividido por R 3, 4 elevado ao quadrado. Okay? Quem que é o R 3, 4? É o L. Vai dar L elevado ao quadrado. Okay? Então, isso daqui vai ser simplesmente 4K dividido por L ao quadrado. Acho que tem alguém com áudio aberto aí, né? Ah, Ana Júlia. Ô, professor, desculpa. Ah, tá. Acho que tá aqui. Tranquilo. Beleza. Professor, licença. Pode falar. O senhor vai contar as presenças das aulas através assistindo? Como é que vai ser, mais ou menos? Não vou fazer contagem de presença, não. Né? Eu tenho uma nota por participação, tá? É porque eu vou ter que sair para trabalhar agora, tem algum Não, problema? tranquilo. Não, tranquilo. Obrigado, então, professor. Não, tranquilo, de boa. Faço uns questionários todos, né? Que é como eu falei, né? As presenças vão estar contando principalmente na solução dos questionários, beleza? Que ainda vai ter 10% de nota. Beleza, professor, obrigado. Beleza? Então, nós temos aqui essa entre o 1 e o 4 é o próprio L. Então, dado um valor de L, um quadrado de lado 2 metros, você vai ser 4 vezes K dividido por L ao quadrado. Esse é o módulo. Tá, falta uma carga ainda nesse problema para a gente conseguir calcular todas as forças sobre essa carga 4. Tá? Aqui vai ser a força da carga 2 sobre a carga 4. Tá? Então, F2, 4. Qual que é o módulo dessa força? F2, 4. Esse módulo aqui da F2, 4 é o K, vamos fazer, né? Carga 2 multiplicado pela carga 4 dividido pela distância entre, que é o R de 2, 4 elevado ao quadrado. Então vai dar K. Carga 2 vai ser o quê? Também 2, a outra 2 vai dar 4. Né? Nós vamos colocando aqui. E a distância é o L ao quadrado. Beleza? Bem, essa é a parte
simples, né, de você encontrar os módulos, tá? Mas ainda a gente não sabe qual é a força resultante. Esse é um problema, tá? Como que você calcula a força resultante? A força resultante é uma soma vetorial, tá? Ela é a soma da força de todas as forças, mas de forma vetorial. E aí você tem que calcular o módulo dela. Então, vamos lá. É a força 1,4 vetorial, mais a força 3,4 vetorial, mais a soma da 2,4 vetorial. A gente tem que saber como que é essas forças de maneira vetorial. Então, vamos lá. Então, aí vocês voltem lá, façam a revisão de vetores, né, para conseguir avançar nisso daqui. O que nós temos aqui? Ó? Nós podemos colocar um eixo assim. Tá? Nesse ponto, tá? Podemos escolher um ponto aqui. E fazer o eixo aqui. Ó. Essa é a direção I, e para cima a direção J. Tá? Então, você vai ter um eixo, coordenado, centrado na carga 4, ali, na carga 4, onde que para cá é o I, aí é o J. Esse aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Né? Então, você tem I para cá e o J para cá, vetores unitários de base. Aí você desenha os seus vetores. Então, por exemplo, o F34, esse é fácil, porque ele tá, toda a componente dele está na direção I. Beleza? Então é F34, que é igual a módulo, né, do F34. Quanto que é o F34? 4K sobre L ao quadrado. Módulo dele na direção I. Okay? Tranquilo, você tem esse valor e esse vetor já está feito. O outro vetor que também está simples é o F24. O F24 é o módulo dele na direção, ele é todo na direção J. Quanto que é o módulo dele? O F24 é 4K também dividido, 4K dividido por L ao quadrado na direção J. Agora, quem que é o F14? Esse F14, ele tem duas direções, ele tem uma direção. Nós só temos o módulo dele, né, nessa direção aqui, ó. Okay? E aqui nós não sabemos qual é essa direção. Okay? Se é a direção I, direção J, como que é esse F14? Qual é a componente dele? A gente sabe que o F14, ele precisa ter componente. Uma componente dele, alguma coisa aqui, na direção I, mais alguma coisa aqui, na direção J. Ok? Aí a pergunta é, o que é isso daqui? Qual é essa componente dele na direção I? Qual é essa componente dele na direção J? A gente só sabe o módulo dele. O módulo do F14, a gente sabe. Quanto que é o módulo dele de F14? É 2K sobre L ao quadrado. Okay? Mas a gente não sabe como que é ele na forma vetorial. Que a gente precisa desse vetor, assim, na forma vetorial, para a gente conseguir somar esses vetores e depois que a gente somar esses vetores, tirar o módulo desse vetor aqui, módulo do vetor resultante. Tá? Beleza? Vamos olhar aqui a esquerda. Ok, pessoal. Aproximadamente 50 minutos de aula. Então, essa daqui é a nossa aula inicial, né, de apresentação do nosso curso, da nossa disciplina. Tá? Então, vocês percebam aqui que vão ter que fazer uma revisão, né? Eu preferi não entrar nessa revisão primeiro de vetores, né? Mostrar para vocês onde que a gente iria precisar dos vetores aqui. Então, os vetores geralmente você vê em cálculo 3, né?
vetorial, a geometria analítica também, você também vê vetores, né, a álgebra analítica, né? Então, eu não sei em que nível que vocês estão, vocês vão precisar de fazer uma revisão de vetores aí. E na próxima aula, eu vou entrar com essa pequena revisãozinha de vetores, e nós vamos continuar aqui com... Vocês tentam resolver esse problema, tá? E aqui eu já dei o caminho. Como que você resolve esse problema? Tá? Para encontrar a força resultante, tá? O módulo da força resultante. Então, lá no questionário que eu vou colocar depois para vocês no AVA, né, ele vai ter um problema onde vocês vão ter que encontrar um módulo dessa força. Eu coloco um conjunto de cargas, as distâncias entre elas, e aí vocês vão ter que montar os vetores, tá? Os módulos, os vetores, e calcular o módulo disso aí, principalmente para encontrar um valor numérico. Okay? Esse vai ser o problema, praticamente, que eu vou colocar para vocês, tá? Para vocês resolverem a respeito de lei de Coulomb, ok? Então, eu já vou montando já um questionário para vocês, mas na semana que vem nós vamos continuar nesse ponto aqui, vamos fazer uma revisão. Peço para vocês fazerem uma revisão a respeito de vetores, para a gente continuar a nossa disciplina. Tá? Alguma dúvida até aqui? Entendeu a maneira geral do que nós queremos? Ah, tá. Uma forma geral desse curso, o que nós vamos avançar? Vocês olham lá a ementa, que é uma ementa bastante grande, né? E nós vamos até correntes alternadas, né? Então vamos avançar bastante. Tem bastante coisa aí, material, muita coisa para a gente fazer ao longo do curso dessa disciplina aí. Tá, pessoal? Qual que é a metodologia? Vou dando aula, aí assim que nós resolvemos alguns exercícios, alguns exemplos, passei o conteúdo para vocês, eu coloco um questionário no ar. Colocado esse questionário no ar, na próxima aula tem prazo, né? E ele fecha o questionário. Tá? Então vocês vão somando esse questionário. Isso daí ajuda bastante lá na nota final de vocês, tá? Resolver os questionários. Aí, uma vez que resolveram a tempo, fechou o questionário, tirou, tem a nota do questionário e a participação no questionário. Aí resolveu isso daí, na próxima aula a gente tira dúvidas a respeito do questionário, não vou garantir para vocês que a gente resolva todo o questionário, eu, na medida do possível, eu tento resolver, mas a gente tira as dúvidas do questionário, tal, né? Montando uma solução geral, e aí depois a gente inicia a nova aula. Tá? Ok? Beleza, Ok, professor. Beleza, pessoal. Até mais, então. Tá? Até mais, professor. Valeu. Valeu, professor. Falou, até mais. Ô, miserável. Ô, Felipe, tá aí?